Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, verso 1. Ministério Pão Vivo. Mais um capítulo de estudos, de aprendizado no livro de Deus. A gente continua falando sobre aquele período de ensino, embora um ensino que resultou numa polêmica entre os judeus e Jesus. Mas, como Jesus era aquele mestre por excelência, ele sempre dava os detalhes, os pormenores, embora as verdades ensinadas por ele nem sempre eram fáceis, não eram naquele tempo e nem são hoje fáceis de captar, fáceis de aprender. É bom ler todo o capítulo 6 de João, que é onde está concentrado os nossos estudos. Desculpe, se você ler todo o capítulo, você verá que uma parte dos ouvintes acabaram, como se diz na linguagem popular, acabaram dando as costas por respostas, dizendo duro: é este discurso. Quem o pode suportar? Na realidade, conforme já aprendemos, eles não estavam dizendo que o discurso fosse duro, porque tivessem palavras de exortação, exigências dogmáticas. Não. É porque Jesus falava por figuras. Ele falava de algo, de um significado espiritual profundo. E aqueles que não entendiam, os mais ansiosos, mais precipitados, assim como é hoje, saíam dizendo que o discurso era duro. Por exemplo, quando ele disse, note bem, se isto não é complicado para entender, quando ele disse no verso 51, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele mostrou também, se não comerdes do pão, ou da carne, aí ele fala, é claro, da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Verso 53. Notem a complexidade, a profundidade de tudo isto. E nós hoje sentimos também a dificuldade para se entender isto, e não só isto, mas outros ensinos de Jesus. Mas nem por isso devemos fugir,
fugir da realidade, pelo fato de não entendermos. Mas justamente pelo fato de não entendermos é que devemos dar mais atenção. Analisarmos texto a texto, pedir do Senhor a revelação da sua palavra e, além de analisarmos texto a texto, verso a verso, também precisamos de ter um certo conhecimento da história, a história que estou dizendo, a história da igreja. Você sabe que a partir do 3º século, conforme a gente já começou a aprender ontem, começou aquela controvérsia sobre a relação pai e filho. E havia, na época, várias teorias. Tinham aqueles que negavam a divindade de Jesus. Tinham aqueles que Jesus, às vezes, era divino, às vezes não, que a divindade vinha e se acampava em Jesus e depois deixava ele só. Eram tudo teorias. Até que, para impedir que toda aquela polêmica dessem problemas maiores, quem sabe dividisse o cristianismo, então aconteceu aquele fato que, na realidade, um fato vergonhoso, quando o imperador romano Constantino atrevidamente convocou o primeiro concílio ecumênico da igreja no ano 325, lá em Niceia. Naquela reunião que foram mais de 300 bispos, os bispos da ala ocidental atenderam quase que unânime a convocação. Da ala oriental, a maioria boicotaram. Era para definir, decidir, ou começar a decidir a relação pai e filho. Se os dois eram divinos, se Jesus era Deus ou não. E era só o começo, conforme já vimos ontem, e vamos até o final, tanto dentro do conceito bíblico como do conceito histórico. Terminado este concílio, então, foi resolvido a questão primária, a relação pai e filho, que a decisão foi que eram duas pessoas distintas. Isto é verdade. E aí vem aquele conceito que acaba contradizendo outros princípios bíblicos, de que não apenas eram pai e filho, não apenas eram duas pessoas distintas, mas duas pessoas divinas, que o pai era Deus e o filho era Deus, sendo duas pessoas, mas não sendo dois deuses. E era só o começo daquilo que se chamaria no futuro de
Trindade. Doutrina da Trindade, que eu prefiro dizer, heresia da Trindade. Daí, 56 anos, o outro concílio, o segundo concílio ecumênico, agora em Constantinopla, no ano 381, novamente, ao invés de ser um bispo, o líder da igreja que convocava estes concílios, eram os imperadores. Veja a situação espiritual em que estava a igreja, já casada com o império, casada com Roma, casada com Babilônia, e então, aí ainda ficou a dúvida, mas e daí? A gente resolveu a questão da relação pai e filho. Ah, mas sobrou um. Ainda tem o Espírito Santo. Em 381, na cidade de Constantinopla, se reuniram e agora a decisão final. Não apenas duas divindades, mas três divindades. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Uma trindade, três divindades, que na realidade, no conceito real, são três deuses. Embora saíram com com os dizeres, com o conceito de que eram três divindades, mas não três deuses. Mudaram até a regra da matemática, porque na matemática tem aquele princípio dos fatores. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, mas foi alterada até esta regra da matemática. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É claro, a decisão já estava tomada. E foi a ortodoxia, isto é, a maioria da igreja que decidiu. Os contrários, alguns, foram exilados, tiveram que fugir, e a história registra que muitos foram presos, trucidados, assassinados pela própria igreja, porque não admitiam que a igreja aceitasse o politeísmo, pois a igreja, que é uma extensão do judaísmo, de Israel, o princípio de Israel, nação de Deus, era: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel, a base fundamental da nação, era o unicismo, a unicidade de Deus. E agora, uma perseguição atroz contra aqueles que não aceitaram. Nós iremos ver, aprender depois a questão bíblica, se esses dois concílios decidiram certo ou errado. Nos próximos vídeos veremos. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.